E aí, empresário Pro, tudo bem? Hoje estou aqui para falar para você sobre um livro extremamente importante que pode revolucionar a forma como você hoje tem seus relacionamentos. Esse livro é Os 5 Linguagens do Amor, que o autor Gary Chapman explica 5 linguagens do amor em que nós nos comunicamos, independente seja relações profissionais, pessoais, sejam elas quais forem. Eu vou explicar para você como é que esse livro pode mudar a forma como você hoje gera os seus relacionamentos, treina a sua equipe, motiva seus colaboradores e até você na sua vida pessoal, como é que você pode se relacionar melhor quando você compreender as 5 linguagens do amor. Vamos lá? Bom, é muito importante a gente compreender que o autor, Gary Chapman, é um autor que defende fortemente o casamento e as relações matrimoniais. Ele acredita que compreendendo as 5 linguagens do amor, a gente consegue, nas próprias linguagens dele, na própria linguagem dele, entender que as pessoas elas podem ter seu tanque cheio de amor. O que seria esse tanque cheio? Ele diz que os relacionamentos entre as pessoas são compostos como se fosse um tanque em que a gente consegue encher à medida que a gente deposita mais amor ali dentro, e da mesma maneira, se você só saca e você não consegue entender a linguagem daquela pessoa que você se relaciona, muitas vezes você drena a energia dessas 5 linguagens. E é por isso que nesse livro ele explica as questões, ele dá vários exemplos ao longo das 5 linguagens, o como ele chegou, da maneira que ele começou a perceber, enfim, ele aconselha muitos casamentos e o autor começa a explicar que algumas pessoas se relacionam e interpretam o amor de maneira diferente das outras. Para o autor, ele entende que um dos jeitos principais que as pessoas comunicam, uma das 5 linguagens, é através do toque físico. As pessoas de toque físico é fácil a compreensão quando você entende que as pessoas têm a necessidade, segundo o autor, de serem tocadas, de terem a proximidade. E para isso, a maneira que as pessoas elas se sentem amadas é quando você encosta, quando você toca. Obviamente, você tem que ter um relacionamento com essa pessoa. A gente não está falando de qualquer pessoa aleatória na rua, nem que você invada o espaço daquela bolha, obviamente. Agora, a gente compreender as 5 linguagens do amor dentro de um contexto empresarial, é legal você compreender que alguns colaboradores, talvez, eles tenham essa questão de abraçar o outro, de talvez encostar, tocar. Então, uma vez que você pode realizar o teste, que nesse livro tem para você realizar o teste, e você também pode fazer encontrar online, você entendendo o seu colaborador talvez seja uma linguagem pela qual ele se sinta mais amado. Para algumas pessoas, se você não tocar, para ela talvez ela pense que você não gosta dela. Então, muitas pessoas, muitos empresários, eles tentam motivar de maneiras erradas. Vou dar um exemplo para você. Uma vez eu conversando numa consultoria com o dono de uma construtora, e ele comentou que talvez as pessoas gostariam de ganhar uma bolsa. As vendedoras gostariam de ganhar uma bolsa. Depende, existem outros fatores, além do livro, por exemplo, como motivograma, que é você entender qual é o ponto que de fato que faz essa pessoa estar dentro da pirâmide de Maslow, ou se de fato ela quer, por exemplo, bolsa não é uma necessidade básica, não é comida, não é segurança. Então, se a pessoa estiver nessa fase que ela mais precisa de segurança e outras questões, talvez uma bolsa não ajude. Porém, o que isso tem a ver com o livro? Tem a ver que se você compreende as 5 linguagens do amor, ao motivar as pessoas, criar um relacionamento com seus colaboradores, talvez, se essa pessoa for toque físico, talvez, e você tendo intimidade e ela te permitindo que isso aconteça, talvez um abraço, um carinho, um jeito que você possa encostar, possa ser algo que a pessoa reconheça mais do que você muitas vezes dá uma bolsa, por exemplo. Entende? Não é só uma linguagem universal. Ah, não, o colaborador gosta de dinheiro. Óbvio que gosta de dinheiro, eu também gosto e você também gosta. Mas será que é a linguagem daquele colaborador que mais ele expressa? Existe outra linguagem que ele coloca, é o presente. Presente, universalmente, e até ali a gente entende que desde os primórdios, quando a gente estuda a questão que as pessoas já lapidavam ouro, os presentes entre reis, isso acontecia muito e acontece até hoje. Presentes é uma das 5 linguagens do amor e que muitas vezes, acabei de falar do exemplo da bolsa, tem pessoas que acreditam que com a bolsa seja o único caminho pelo qual você dá um presente, dá alguma coisa a um caminho. Nas nossas relações sociais é muito comum presente, mas nem todas as pessoas valorizam da mesma maneira. Eu, por exemplo, tenho familiares que adoram ganhar presente, tem outros que você ganha e fica legal, bacana. Por quê? Porque não é a linguagem daquela pessoa. Então, quando você realiza o teste com seus colaboradores e compreende, você direciona se aqui talvez para aquela pessoa seja mais interessante um presente ou, por exemplo, a terceira linguagem, que é a palavra de afirmação. Words of Affirmation, que é o que o autor coloca aqui, é uma palavra de afirmação, são pessoas que gostam de elogios públicos, pessoas que gostam de ser reafirmadas, características físicas, características pessoais, e no mundo do trabalho, obviamente, nós estamos falando de atributos de competências técnicas, de lograr alguns resultados, talvez seja importante você conseguir estabelecer essa palavra, colocar para as pessoas. Da mesma maneira, tem colaboradores pessoas que a gente relaciona que acha que só falar coisas, olha que bacana, que muito legal.
Se aquela pessoa tiver uma linguagem do amor baixa sobre isso, não for a linguagem dela, for presente, e você só fica falando, talvez ela não se sinta reconhecida. Um ponto para a gente aprofundar que é extremamente importante é você compreender que nas relações pessoais, seja elas colaboradores, empresariais ou não, o ponto que o autor traz é que algumas pessoas, por mais que você faça na sua linguagem, supondo que você gosta de presente, e você dar um presente para aquela pessoa, não necessariamente você está falando na linguagem dela que ela vai gostar. Não é sobre você, é sobre a pessoa. Então, quando você fala que você, por exemplo, vai dar um presente, nossa, a pessoa é muito ingrata, ela não gostou do meu presente, ela nem me agradeceu depois. Se aquela pessoa for toque físico, não é a mesma coisa. Então, para você tem peso, porque muitas vezes para você o presente é importante, para aquela pessoa não é. Então, perceba que é sobre entender o outro, é compreender a linguagem do outro e suprir essa necessidade do outro. Quando você entende, realiza esse teste com seus colaboradores, se o seu colaborador gosta, por exemplo, de presente, então talvez seja melhor você dar um presente do que ficar falando para ele, para todo mundo, ou expondo ele ali com um elogio. Ah, Luiz, mas quem não gosta de ser elogiado? Nem todas as pessoas têm o mesmo, óbvio que ela vai gostar, mas ela não vai ter o mesmo apreço que ela teria por um presente. E presente não precisa ser caro, não tem sobre isso. E aí a gente chega na quarta linguagem do amor, que é a linguagem de tempo de qualidade. Tempo de qualidade é um dos principais meios pelo qual as pessoas se relacionam, elas conversam ali. E esse é um ponto que o autor coloca, que tempo de qualidade, muitos casais, muitas vezes, as esposas, por exemplo, se sentem excluídas. E aí ele coloca até que algumas esposas e pessoas, né, seja marido ou mulher, não querem se relacionar sexualmente com aquela pessoa. Por quê? Porque para alguma pessoa, que é toque físico, segundo o autor, relações sexuais são toque físico. Não faz sentido se ela está se sentindo desamada, ela que é o tempo de qualidade, como é que ela vai suprir a pessoa com uma outra linguagem? Que é a linguagem dela, que por exemplo seria tempo de qualidade. Então perceba que essa incompatibilidade gera diversos problemas entre as relações. Então, obviamente, com tempo de qualidade, no mundo empresarial, você sentar e conversar com o seu colaborador, é entender, é talvez participar de um happy hour, fazer um momento, né, em conjunto com essas pessoas. Então, é importante compreender que isso é extremamente relevante. Outro ponto que é extremamente bacana de compreender é atos de serviço. Atos de serviço é aquele colaborador que gosta de fazer coisas para você ou para alguém. Ele vai e realiza a planilha, ele realiza a venda, ele realiza o e-mail, deixa que eu faça isso aqui. Porque para aquela pessoa, ela compreendeu que ao longo da vida dela, ela se sentia quista e da mesma maneira gosta de fazer coisas para as pessoas. E a explicação que o livro dá é que muitas vezes está ligada à forma como nós somos criados. E isso que determina muitas vezes a nossa linguagem do amor. Geralmente duas predominam em relação às pessoas. Então não é que você seja uma só. Ah, eu sou todas. Todo mundo é todas em algum grau. Só que você puxa mais para uma ou para outra. E pessoas são atos de serviço, são pessoas que gostam de realizar ações para as outras pessoas. Então no colaborador que você tem isso, na maneira que ele vai demonstrar para você e ele vai gostar que você demonstre, mesmo que seja inconsciente, é você realizando coisas. Olha, eu fiz isso aqui para você, eu cumpri isso aqui para você, ou eu realizei, eu trouxe, Então, ações são feitas, são valorizadas por esse tipo de pessoa. Então, eu quero trazer para você a leitura desse livro. O Gary Chapman acabou fazendo uma franquia desse livro aqui, ele tem vários livros, 5 linguagens do perdão, 5 linguagens do amor para homens, 5 linguagens para adolescente, tem vários livros, mas o importante é que você compreenda que isso aqui pode fazer diferença como você enxerga os seus relacionamentos pessoais, com seus colaboradores, e aí, se você ter o entendimento disso com relação ao seu time, pode ser muito poderoso na sua gestão, na sua liderança e na maneira de lidar com as pessoas, inclusive para se perceber e conhecer melhor as pessoas à sua volta. Espero que você tenha gostado, não esquece de se inscrever aqui no canal e curtir para que esse conteúdo chegue para mais pessoas, mais empresários, a gente possa fazer um Brasil melhor, beleza? Espero você no próximo vídeo.